A partir do último portal, o abismo do mal absoluto desceu. Baek Jin-woo, o guerreiro da batalha, está dominando todos os cidadãos. Evacuem imediatamente. O mal absoluto, após descer no meio da cidade, causa uma enorme destruição. Ele começa a rir e diz que é muita impudência alguém ousar enfrentá-lo sozinho, questionando se o guerreiro não teme por seus colegas. Ele o chama de guerreiro. O protagonista, com um olhar sério, pergunta: medo do quê? Ele segura firmemente o cabo de sua espada e diz que já faz um tempo e rapidamente parte para cima do mal absoluto, desferindo um golpe com sua espada e declara: o medo já se foi há tempos. Tudo o que me resta é derrotá-lo e fechar os portais. O mal absoluto defende o ataque do guerreiro e o joga para trás. O protagonista, com um olhar sério, afirma: agora é o seu fim. O monstro acha engraçado e o ataca, causando uma destruição distante à sua frente. Depois do ataque, o mal absoluto declara: este é o fim da batalha com o último herói. Mas rapidamente, o guerreiro surge diante dele e, desferindo um golpe com sua espada, o derrota. O mal absoluto, prestes a desaparecer, diz: no final das contas, este é o clichê em que o herói vence, fecha o último portal e se torna uma lenda. O protagonista responde: herói ou lenda, isso não tem nada a ver com ele. O guerreiro começa a se lembrar das palavras de alguém importante, que havia dito que sua vida chegaria ao fim, mas pediu que ele protegesse o mundo porque era o escolhido. Mesmo assim, seu ente querido morreu em seus braços, deixando-o devastado. Enquanto isso, ele teve que suportar as palavras das pessoas que depositavam altas expectativas sobre ele, o que o deixou à beira da loucura. Ele declara: ele é um herói e um guerreiro. É por isso que está ali, mas também está cansado. Então ele pensa que eles partirão juntos daquela vida e finalmente poderá se livrar daquele maldito destino. Mesmo sem conseguir proteger a pessoa mais preciosa para ele, ele cumpriu seu dever pela humanidade. Agora sente-se livre de todas as responsabilidades e finalmente pode encontrar o descanso eterno. Agora que alcançou o fim de sua vida, o qual sempre esperou, ele não precisa mais empunhar uma espada. De repente, ouve várias vozes dizendo: cadê o neném? Quando abre os olhos, vê um velho com o dedo apontado para seu rosto. O protagonista pensa no que está acontecendo, se há algum tipo de ataque, e se questiona. Se não acabou de perder a vida após fechar o último portal, assim decide se preocupar com isso depois. No momento, precisa lidar com aquele velho, e então segura o dedo dele. O velho diz para a madame que o mestre Riley está tão animado que até segurou o dedo dele. A madame chama Ian e diz que ele não pode acordar uma criança que está dormindo. O protagonista fica surpreso e se questiona se aquela mãozinha pequena é dele. A madame comenta que, mesmo assim, está feliz por ele estar começando a mostrar seu talento. Riley pensa que talvez essas memórias sejam de sua vida passada, quando ainda era criança. A madame revela que ele é o filho mais novo do mestre espadachim, Conde Ipeleta. Ele não consegue acreditar e se pergunta se reencarnou em algum tipo de mundo estranho. A propósito, aquela mulher disse algo sobre uma bebida. O Conde Ipeleta questiona se ele está pronto para receber a bênção da espada e afirma que ele é um espadachim, o filho mais novo da família Ipeleta, a família número 1 dos espadachins. A bênção de uma espada, é verdade que aquilo possa vir cedo demais. Nesse momento, as pessoas ao redor começam a comentar, imaginando o jovem mestre empunhando uma espada, enquanto o outro pergunta se já poliram a espada do Riley. Assustado, Riley pensa que não há como ele empunhar uma espada de novo, pois foi exatamente por isso que se prometeu. Agora, ele acaba de reencarnar como o filho mais novo de uma família conhecida por sua esgrima. Que destino miserável ele tem! De repente, várias espadas aparecem acima de sua cabeça. Ao vê-las, ele pensa quem transforma um cavaleiro desse jeito, e ainda por cima não são brinquedos, mas espadas de verdade. Um dos mordomos comenta que o jovem mestre deseja empunhar a espada o mais cedo possível, enquanto outros pedem para o conde olhar para o jovem mestre, dizendo que ele já demonstra interesse em espadas. O protagonista, deprimido, pensa que odeia espadas e começa a chorar, dizendo que não quer empunhar uma espada nunca mais. Ele se pergunta por que não pode simplesmente reencarnar de novo. 19 anos depois, em uma taverna, as pessoas comentam se a família Ipeleta está escolhendo um sucessor. Os Finn Ipeleta são uma família abençoada pela espada. Até agora, não houve ninguém que não alcançasse grande reputação em relação à esgrima. O primeiro mestre, a espada afiada, Lion Finn Ipeleta, buscou a essência pura e poderosa do poder. Conforme sua fama, ele contribuiu em inúmeras batalhas contra feras. O segundo mestre, a espada rápida Lloyd Finn Ipeleta, é, ao contrário de Lion Sama, alguém invencível em velocidade. Dizem que ele pode cortar gotas de água antes mesmo de tocarem o chão.
Enquanto algumas pessoas bebem, um deles comenta que, de qualquer forma, ainda há o terceiro filho, já que o conde tem 3 herdeiros. Um homem de cabelo vermelho, tomando cerveja, diz que ouviu que o terceiro parece ser inútil. Outro questiona se ele não recebeu o título de esgrima como os outros. Ian, ao escutar essas conversas, ouve os homens comentarem que o jovem mestre é um preguiçoso por natureza e que isso é uma pena para a reputação do conde. Irritado, Ian escuta mais alguém dizendo que a reputação da família está acabada e que essa situação continuará para sempre. Incapaz de se controlar, Ian bate sua caneca de cerveja no balcão, furioso, e questiona como eles se atrevem a falar mal do jovem mestre. Um dos homens comenta: é o terceiro, a espada preguiçosa, Riley, Finn e Peleta. Ele não recebeu o título porque é preguiçoso por natureza, não é? Outro acrescenta, perguntando se ele não seria um erro que nem deveria ter nascido na família Ipeleta. Ian, indignado, ordena que nunca mais falem daquele jeito, afirmando que o jovem mestre está focado em seu treinamento, mesmo enquanto eles ficam ali fofocando. Ele insiste que Riley ainda tem muito potencial para mostrar, em comparação com o primeiro e o segundo mestres. Enquanto isso, em outro lugar, o jovem mestre Riley está deitado embaixo de uma árvore, cantarolando e observando as nuvens. Ele comenta para si mesmo que uma das nuvens parece um hambúrguer. Ian, ainda irritado, manda os outros não se atreverem a falar de assuntos que não conhecem. Ele acrescenta que Riley é sincero e tem um bom coração. O protagonista, ainda deitado, pensa que aquele mundo é bom, mas lamenta a falta de uma coquinha gelada. Ele comenta que tem sonhado muito ultimamente, sonhos sobre seu passado. Ele pensou que esqueceria tudo sobre sua vida passada quando atingisse uma certa idade. Em sua vida passada, quando tinha mais ou menos a mesma idade que tem agora, nunca imaginou passar por aquilo. Ele acidentalmente conseguiu uma espada sagrada que ninguém poderia ter empunhado. Para evitar a destruição do mundo causada pelo Rei Demônio, naquele momento o ego do eu se fechou, e ele viveu apenas como um guerreiro. Ele não tinha escolha a não ser viver sua vida daquele jeito. Então, nessa vida, ele decidiu que nunca mais seguraria uma espada. Ele absolutamente nunca mais empunharia uma espada. Ian chega onde ele estava e diz que, como esperado, ele estava ali. Pergunta se ele praticou esgrima, já que em breve eles irão selecionar um sucessor. E será um evento que outras famílias estarão assistindo. O jovem mestre manda Ian esquecer aquilo, mencionando que todos dizem que ele é o filho preguiçoso da família. O mordomo Ian, surpreso, questiona se ele já sabia disso. Irritado, pergunta por que o jovem mestre não tenta provar que aqueles rumores estão errados com sua espada. O protagonista questiona por que deveria corrigir um rumor que, para ele, não está errado. Ian, preocupado, pergunta quando ele ouviu aquilo e se o mestre Riley não tem algo que o torne melhor do que os outros. Riley responde que só é mais preguiçoso. Ian insiste, dizendo que ele é inteligente e tem uma bela imagem. O protagonista olha para trás e declara que está magoado e que por isso nunca mais vai segurar uma espada ou algo do tipo. O mordomo fica bravo e o chama de pirralho. O jovem mestre pede para Ian não dar tanta importância às opiniões dos outros, afirmando que essa é a coisa que ele mais se arrepende em sua vida. Ian questiona como ele pode dizer isso se só viveu por 19 anos. Mais tarde, no jantar, Ian diz para a madame que a escolha de um sucessor está chegando e que o mestre Riley terá que competir com um sucessor legítimo. Ele questiona se Riley sabe que não pode continuar parado daquele jeito. A madame responde que Riley também merece ser considerado na escolha do sucessor, já que ele é da família e o filho mais novo do famoso espadachim Ipeleta. O protagonista, chateado, pensa que sua mãe também tem o mesmo pensamento que Ian. Contudo, sua mãe diz que só quer que Riley seja feliz, que ele encontre sua própria felicidade, sem se abater pelo peso da família Ipeleta. O mordomo Ian pergunta à madame se ela não está com raiva. Ela questiona por que deveria estar. Ian menciona que o primeiro e o segundo mestres, assim como a madame Orley, foram figuras notáveis, e pergunta se ela não fica chateada com o que dizem sobre o mestre Riley. O protagonista interrompe, dizendo a Ian que já pediu para ele não se preocupar com o que os outros pensam. Ian insiste, dizendo à madame que Riley é muito inteligente. Ele aprendeu a falar mais rápido do que qualquer outra pessoa da família. Quando tinha 1 ano, disse que finalmente podia falar. Ele tem as maiores qualificações da família, pois, aos 2 anos, um médico declarou que, em 60 anos, nunca havia visto alguém com tantas qualidades. Além disso, Riley foi o único que conseguia ler livros de alto nível naquela idade. A madame comenta que, se ele é tão inteligente, deveria pegar uma caneta. Ainda assim, ela reforça que ele é da família Ipeleta. Ian pede para a madame ajudá-lo e não encorajar Riley. O protagonista pensa que está satisfeito com aquilo. Enquanto tiver Ian, que é sempre atencioso com ele, e sua mãe,
que é o coração da família. Com aquela vida, ele nunca precisará segurar uma espada. De repente, ele percebe que sua mãe para e nota que está sangrando pela boca. Ele a chama pelo nome e a vê desmaiar no chão. O jovem mestre fica sem acreditar no que está acontecendo, enquanto Ian, desesperado, pergunta o que está acontecendo com a madame e se ela pode ouvi-lo. O protagonista, vendo aquela situação, pensa por que aquilo está acontecendo, pois tudo estava indo bem. Ele não precisava pegar em uma espada, nem tinha responsabilidades, mas todos estavam felizes. Ele se questiona por que sua mãe está caída no chão. De repente, ele nota algo vindo da porta e fica com um olhar sério. Ian fala ao jovem mestre que a madame não para de tossir e que eles precisam chamar alguém logo. Não antes disso, deveriam fazer um tratamento de emergência. O protagonista escuta alguém dizendo que as coisas que lhe incomodavam vão desaparecer. Era uma voz pequena e fraca, mas ele tem certeza de que a pessoa que envenenou sua mãe e ameaçou a paz que ele queria desesperadamente foi a primeira esposa do seu pai, Orley Finn Ipeleta. O jovem mestre, com raiva, diz como ela ousa fazer isso. Ian o chama e diz que conseguiu estabilizar a madame aplicando pressão no pulso. Riley pede ao mordomo para deixar sua mãe com ele e ir logo chamar um médico. Ian pergunta o que mais ele pode fazer por ela agora. Riley o questiona se ele não o conhece e diz que leu o livro Dicionário de Sementes Medicinais quando tinha 5 anos, então vai fazer o tratamento de emergência e levá-la para o quarto. O mordomo Ian fala que está bem e vai chamar um médico assim que puder. O jovem mestre diz que tem mais um favor para pedir e pede por sua espada de madeira. Com um olhar de raiva, ele diz que é para o mordomo trazê-la junto. Um tempo depois, o protagonista torce um pano molhado e o coloca sobre a testa de sua mãe, dizendo que acha que fez tudo o que podia por enquanto. De repente, Ian abre a porta correndo, dizendo que o médico chegou. O mordomo conta ao médico que aquilo aconteceu logo depois que ela tomou a sopa. O médico pede um momento e, checando o pulso dela, diz que, felizmente, considerando sua pulsação, não parece que o veneno era terrivelmente tóxico. Parece ser do tipo que apenas piora a doença da madame. Os dois perguntam o que aquilo significa, e o médico responde que, felizmente, não parece ser uma ameaça à vida dela. O protagonista pensa que, felizmente, sua mãe não corre risco de vida e diz que ela estava muito mal, então teve muita sorte. O jovem mestre pergunta a Ian se ele está pensando na mesma coisa que ele. Ian responde que sim, dizendo que acha que há uma grande chance de alguém ter feito aquilo de propósito para tirar a vida da madame. Eles mantiveram a empregada encarregada da refeição e da madame na prisão como testemunha, supondo que ela será interrogada em breve. Riley comenta que eles terão que investigar mais para descobrir quem está realmente por trás daquilo, mas no momento, acredita que não podem descobrir quem é. Ian se curva e pede desculpas ao jovem mestre, dizendo que, se ele tivesse notado aquilo rapidamente, nada disso teria acontecido. O jovem Riley diz a Ian se ele conhece a história do outro mundo que ele viu em seu sonho, e comenta que existe um ditado: não toque no nariz de um leão adormecido. Ele afirma que vai usar a espada de madeira que Ian trouxe, já que tem que encontrar alguém, e enquanto sai, pede ao mordomo que cuide de sua mãe por um tempo. Riley pensa que só havia uma coisa que ele desejava naquela vida: viver o mais feliz e pelo maior tempo possível ao lado de alguém importante para ele. Mas eles ousaram tentar tirar seu único desejo. Enquanto caminha, diz que encontrou quem procurava e pensa que, por isso, ele vai levantar sua espada novamente. Em voz alta declara que estava procurando por ela, que não esperava que ela estivesse ali, e pensa que não será como um guerreiro nem por um bem maior, mas apenas pelo seu único desejo. Ele chama a Madame Orley. Ela olha para trás e diz que já faz um tempo que não o vê, perguntando como o jovem mestre da espada preguiçosa está. Ele responde que seu único problema é que está muito bem, mas também que sua mãe está muito saudável. Então ele gostaria de lhe agradecer. Orley o chama de garoto e diz que ela ainda é a dona daquela casa, que aquilo é o mínimo que ela pode fazer. De qualquer forma, ela está mais preocupada com a Iris, já que seu único filho é alguém chamado de Espada Preguiçosa. No entanto, ela acha que essa espada preguiçosa já amadureceu, vendo uma espada de madeira em sua mão. O jovem mestre comenta que houve uma pequena mudança em seu coração. De qualquer maneira, ele acha que consegue sentir nela o mesmo cheiro que havia na sopa que sua mãe fazia. Orley, com um sorriso, diz que ele tem um bom olfato e que estava voltando depois de ter verificado o jantar de hoje. O protagonista dá risada e diz que aquilo não parece algo que ela faria, madame. Ela responde que é engraçado, já que ele é quem está dizendo isso, mas quem está agindo estranho é ele. Dizem que as pessoas perdem a vida quando mudam de repente. Então é melhor ele não tentar fazer nada estúpido e ficar quieto, assim como sempre foi até agora. Ao anoitecer, Orley questiona como foi observar Riley.
O subordinado fala que viu ele indo para o campo de treinamento depois de encontrá-la. Orley comenta que foi uma boa decisão segui-lo. O subordinado concorda, mas observa que parecia que ele nem sabia segurar uma espada direito. Ela diz que isso é claro, já que ele é o famoso jovem mestre, espada preguiçosa. A Madame Orley o chama de pirralho patético e questiona como ele se atreve a ser tão inútil. Diz que não há razão para perder mais tempo, então é melhor ele terminar aquilo naquela noite, mandando que ele não seja pego. O subordinado pensa se será tão fácil assim e lembra que, há um tempo, Riley era definitivamente fraco. Mesmo assim, ele não consegue parar de sentir que foi visto de alguma forma, como se Riley estivesse silenciosamente esperando por sua carne. A madame pergunta o que ele está esperando e manda ele ir logo. Dessa forma, o subordinado rapidamente parte para cumprir a missão. Na surdina, ele pensa que o quarto do jovem Riley fica no próximo corredor. De repente, o protagonista aparece atrás dele com sua espada de madeira e questiona por que ele demorou tanto. Quando o homem percebe, olha para o lado, enquanto o jovem mestre diz que estava esperando por ele desde o campo de treinamento. O homem encapuzado pensa que tem certeza de que não conseguiu sentir nenhuma presença. O protagonista desfere um golpe, mas o homem desvia rapidamente, pulando para trás. Ele pensa que definitivamente o jovem não é mais o mesmo da época em que estava no campo de treinamento e se pergunta se Riley fez aquilo de propósito. Ao notar o poder do golpe, fica surpreso e pensa como apenas um golpe da espada conseguiu deixar o chão daquele jeito. O jovem mestre Riley questiona o que ele está fazendo e por que não está se concentrando durante a batalha. Rapidamente, corre em direção a ele e pergunta se ele não foi ali para tirar sua vida, após receber um pedido da Madame Orley. O homem encapuzado defende o golpe do jovem e questiona como ele sabe. Riley fala que acha que a Madame Orley desperdiçou dinheiro contratando alguém que não sabe lidar nem com uma espada de madeira. Assim, ele joga a adaga do homem para o alto com um único movimento, fazendo-a cair no chão. O encapuzado, chocado, pensa que aquilo foi uma má ideia. E assim Riley o derrota com um golpe de sua espada. Algum tempo depois, Ian abre a porta e diz que então o jovem mestre está ali. O protagonista questiona o que foi desta vez. Ian fala que um cadáver foi encontrado na mansão. O jovem mestre comenta que achou que fosse algo sério, mas no fim não é nada. Ian diz que há muita gente desafiando o Conde Ipeleta, mas que não é algo desse tipo. Não era apenas um cadáver, mas um encapuzado preto que se esgueirou na mansão, e ele foi encontrado sem vida na frente do quarto da Madame Orley. Além disso, as notícias sobre a condição da Madame Iris chegaram ao Conde Ipeleta, e o que ele está dizendo é que não é hora de ficar parado desse jeito. Como eles não podem garantir que havia apenas um encapuzado preto, Riley não deve ficar sozinho. Ele não sabe sobre os outros, mas, principalmente ele, a possibilidade de derrotar um intruso é zero. O protagonista fecha seu livro, chama seu mordomo pelo nome e diz que pode se proteger sozinho. Portanto, ele precisa se concentrar apenas na segurança de sua mãe. O mordomo fica sem acreditar naquilo, enquanto Riley diz que tem mais uma coisa e manda ele pegar algo. Ele entrega um papel e diz que se ele fizer uma xícara de chá com as ervas listradas ali, isso vai ajudar sua mãe a se recuperar mais rápido. Ian pergunta quando ele fez aquilo. O jovem mestre Riley questiona se ele acha que ele ficou só brincando, afirmando que também está bem ocupado, e pede para ele voltar ao quarto de sua mãe primeiro. Logo em seguida, ele também irá, depois de cuidar de algo. O Conde Ipeleta pergunta aos cavaleiros se eles vasculharam o lugar todo. O Cavaleiro Vermelho e o Azul respondem que sim e dizem que procuraram em todos os cantos da mansão, mas não encontraram nada. Vendo como ele entrou sem nenhuma arma, eles acham que ele os menosprezou. Talvez houvesse alguém o ajudando de dentro. Observando como ele estava vestido, acreditam que ele pertence a uma guilda de ladrões ou encapuzados pretos e perguntam se devem investigar. O conde os manda primeiro verificar em toda a vila de Ipa. A Madame Orley, mordendo o dedo, pensa em como as coisas acabaram. Não antes disso, ela se pergunta onde foi parar a adaga que ele carregava. Isso significa que alguém na mansão a pegou. Então quem poderia ser no outro dia? O protagonista pergunta a Ian como sua mãe está. Ele responde que, graças às ervas que Riley mencionou ontem à noite, ela está se sentindo muito melhor. O jovem mestre comenta que bom, que ela estar bem é o suficiente, e diz que depois vai voltar a dormir. O mordomo Ian diz ao jovem mestre que esta é realmente a hora de ele segurar uma espada, afirmando que ele não pode simplesmente balançá-la algumas vezes e desistir. Riley, deitado no chão, responde para ele observar bem, pois as pessoas devem saber quando desistir, e pergunta se ele pode segurar uma bengala em vez de uma espada. De qualquer forma, ele comenta que os frutos daquela árvore estão quase maduros, e pede para Ian pegar um para ele e comer um também. O mordomo olha para cima e pergunta se ele está falando dessas frutas, comentando que há muitas delas na cozinha.
De repente, ele nota algo e fica surpreso. O protagonista dá um leve sorriso e pensa que ele percebeu rapidamente. Ele pergunta a Ian o que aconteceu, já que ele mudou de ideia e se ele também quer uma fruta. Ian diz que não é isso e pede para esperar 1 minuto. O mordomo pega uma pedra que estava no chão e a lança para cima no pé das frutas, acertando a adaga. Riley, fingindo de sonso, questiona se Ian não acha que aquilo seja uma fruta. Ian, com a adaga em mãos, pergunta o que aquilo está fazendo ali. O jovem Riley pergunta o que é aquilo em sua mão. O mordomo responde que é uma adaga e afirma que tem o mesmo símbolo da bainha que o encapuzado preto carregava. Ao anoitecer, em uma carruagem, uma voz pergunta se o número 3 falhou. O encapuzado preto responde que ainda não sabem ao certo. O homem de cabelo vermelho questiona onde está o cadáver do número 3. O encapuzado fala que ainda está na mansão do Conde Ipeleta. O homem diz que a Madame Orley pode estar em apuros, então eles precisam ir para a Vila Ipa. O encapuzado preto pergunta se ele vai cuidar disso pessoalmente. Com um sorriso no rosto, o líder fala que sim, pois ele não pode ser pego. Então eles decidem cuidar daquilo o mais rápido e silenciosamente possível para que sua filha não tenha problemas. No outro dia, Madame Orley, sentada na sala, fica se perguntando por que a adaga que sumiu tinha que ser encontrada, ainda mais por Ian e Riley, que no final a entregaram ao Conde Ipeleta. Irritada com aquela situação, mordendo o dedo, pensa por que o desgraçado do número 3 foi tão estúpido. Ele deveria pelo menos ter feito as coisas direito. Porque ele teve que largar a adaga, Orley eleva o tom de voz e diz que aquela situação é uma merda. De repente, alguém bate na porta, e ela pergunta quem é. Seu filho, do lado de fora, responde que é ele, Lloyd. Ela suspira, manda-o entrar e pensa que por um momento achou que seria Riley. Madame Orley comenta que ele deve estar muito ocupado, mas pergunta o que o trouxe até ali. Ele responde que então ela sabia. Não há nenhuma razão especial para ele ter vindo ali. Só queria ver se ela estava bem, pois ouviu que o encapuzado preto esteve no quarto dela. Ela agradece o carinho enquanto Lloyd pergunta se ela realmente está bem, pois não parece estar. Ele fala que deve ser porque o encapuzado preto perdeu a vida em frente ao quarto dela. Mesmo assim, ele a incentiva a descansar, prometendo proteger o quarto dela. Orley comenta que o ver ali a faz se sentir um pouco melhor. Lloyd pergunta se sua mãe ouviu a notícia de que a indústria do avô chegou à Vila Ipa. Orley, com um sorriso, questiona se foi a indústria Tess. Lloyd confirma, dizendo que os criados que foram à vila contaram isso a ele, e parece que vieram muitos. Ela diz que não ouviu nenhuma notícia sobre a chegada deles, e se pergunta se eles já sabem sobre o número 3. Orley agradece a Lloyd por contar e comenta que está um pouco melhor, liberando-o para fazer o que precisa. Ela pensa que eles são muito lentos e se pergunta se seu pai veio junto. Caso ele tenha vindo pessoalmente, significa que está planejando acabar com aquele problema de uma vez por todas. Com um sorriso malicioso, pensa que a maldita segunda esposa e aquele pirralho preguiçoso estão ferrados. Será difícil eles sobreviverem desta vez. Enquanto isso, o protagonista, deitado debaixo de uma árvore, foca sua audição e escuta as pessoas dizendo que o plano será o mesmo. O número 2 será o primeiro, e depois o número 3 e o número 5 serão os próximos. Eles precisam estar preparados. Riley suspira, dizendo que acha que vai ficar complicado de novo. Ele acreditava que seu pai cuidaria bem daquilo ao mostrar a adaga para ele, mas parece que os encapuzados pretos vão atacar primeiro. Incomodado com a situação, comenta que não queria fazer aquilo de novo. Os encapuzados em cima das árvores dizem que o objetivo é levar o cadáver do número 3, que está na mansão. Eles precisam ter cuidado para não serem pegos pelos moradores da mansão, que eram todos artistas marciais antes. De repente, o protagonista usa a transmissão de som e manda que esperem antes de começar. Os encapuzados pretos ficam surpresos enquanto o jovem mestre pede desculpas por interferir, mas diz que tem algo a declarar. Ele comenta que não se importa com a bagunça que eles vão causar na mansão, mas alerta para não criarem uma situação em que ele precise agir. Com um olhar sério, fala para não se incomodarem uns com os outros. Se possível, recomenda que não entrem na mansão. Aquilo é tudo o que ele queria dizer. E agora eles precisam tomar a decisão com sabedoria. O número 2 dos encapuzados pergunta se só eles ouviram aquilo. O líder responde que não, pois foi ouvido por todos os membros da guilda. O líder fala que não ouviu nada sobre um encapuzado preto na família Ipeleta e questiona de onde ele veio. O número 2 pergunta se eles devem dar uma ordem para recuar. Ele responde que não, pois precisa acabar com aquilo sem erros e pegar a adaga de volta. Assim, dá a ordem para que o número 2 e o número 10 peguem o cadáver do número 3, enquanto o resto deve atrair a atenção das pessoas na mansão. Ele alerta que, se algo der errado, não devem ser pegos ou tirar vidas, mas, em hipótese alguma,
deixar evidências. O número 10 comenta que, mesmo que ela seja apenas a segunda esposa, ainda é a esposa do Conde Stein, e questiona se não haverá guardas. O número 2 responde que só precisam terminar aquilo sem serem pegos. Além disso, Orley pediu aquele favor pessoalmente. Então eles não podem simplesmente desistir. Ele acrescenta que, segundo os rumores, o filho da segunda esposa nem sabe usar uma espada. Então tudo pode ser feito facilmente se evitarem os moradores da mansão. Eles veem aquilo como uma oportunidade para obter uma promoção. De repente, uma voz pela transmissão de som pergunta se eles não ouviram o aviso de que não deviam entrar na mansão. O número 2 e o número 10 ficam surpresos e olham para trás, mas não veem nada. O jovem mestre comenta que eles estão olhando para a direção errada. Segurando uma espada e uma corda, ele diz que já os havia avisado antes, mas no final, aquela foi a decisão deles. Riley afirma que crianças travessas que ignoram o conselho de um adulto gentil devem ser punidas e pergunta se eles não concordam. O número 2 diz que é o jovem mestre da espada preguiçosa, enquanto o número 10 comenta que aquilo é ótimo, pois agora não precisam perder tempo procurando por ele. Os dois rapidamente usam o sonido e aparecem atrás do jovem mestre, afirmando que para mostrar gratidão, tirarão a vida dele confortavelmente. Riley percebe rapidamente que um está atrás dele e o outro continua escondido. Com a corda em mãos, ele ataca o número 10 sem dar tempo de reação, derrotando-o facilmente. Vendo a espada cravada em seu peito, o número 10 questiona como não viu nenhum movimento da espada. O jovem mestre Riley responde que foi por isso que ele disse que eles não deveriam incomodar uns aos outros. Com a corda amarrada à espada, ele a puxa novamente, dizendo que é por isso que o derrotou, mesmo sendo chamado de espada preguiçosa. O número 2, chocado, pensa que é impossível um homem ser partido ao meio com apenas um golpe. Ele tem certeza de que todos disseram que Riley seria o alvo mais fácil e se pergunta se a informação estava errada. O protagonista pega a espada em sua mão, chama o número 2 de Zé Mané e comenta que pode ouvi-lo de longe. Então é melhor ele ir logo. Ele diz que sente muito, mas hoje o número 2 não conseguirá sair vivo dali. Irritado com a fala do jovem mestre, o número 2 parte para cima, dizendo como ele ousa subestimá-lo assim. Riley o corta facilmente com sua espada, dizendo que ele é muito barulhento. O braço do número 2 cai no chão, e ele, vendo aquilo, grita de dor, clamando pela sua mão. Virando-se e segurando o local do corte, ele afirma que precisa fugir, pois não pode perder sua vida assim. Porém, Riley usa a corda amarrada à espada para atacá-lo de longe, perfurando-o pelas costas. Usando a corda, ele se aproxima do encapuzado preto e diz que já os havia avisado para não incomodarem uns aos outros e para não o fazerem agir. Mas, no final, aquela foi a decisão que tomaram. Assim ele tira a vida do número 2, afirmando que achava que seria divertido, mas infelizmente foi entediante, e pergunta onde estão os outros agora. Em outro local da mansão, os encapuzados pretos estão cercando o mordomo Ian e a empregada Sarah. Sarah diz a Ian que há muitos encapuzados pretos, e pergunta desde quando eles entraram de fininho. O mordomo, imbuindo aura na sua espada, os chama de desgraçados e os ataca, perguntando como se atrevem a dar um único passo naquele lugar. Ele os derrota facilmente e, enquanto guarda sua espada, comenta que, no final, eles eram apenas peixes pequenos. Sarah diz a Ian que aqueles já são os 15º encapuzados pretos que eles veem. E o mordomo, sério, responde que eles apenas precisam tirar a vida deles. Sarah diz que entendeu e que, de agora em diante, vai cuidar do quarto da Madame Iris, enquanto ele deveria procurar o jovem mestre Riley. Ian sai correndo rapidamente, pedindo para ela não se esforçar demais, pois ele já volta. Enquanto corre, pensa que o jovem mestre precisa estar bem. Preocupado, lembra que ele sempre foi talentoso em se esconder, então tem certeza de que ele não está em perigo. Aumenta os passos e implora para que o jovem Riley esteja seguro. Durante o trajeto, ele esbarra em um dos encapuzados pretos e percebe que aquele, à sua frente, não é um peixe pequeno, pois sua aura é diferente dos outros. Ian grita que não gosta de dizer aquilo, mas se ele desistir agora, poupará sua vida. O executivo dos encapuzados pretos permanece em silêncio, saca sua adaga e fica em posição de combate. O mordomo diz que, então, ele não quer conversar. Ian, sério e com a mão na espada, fala que não tem tempo para brincadeiras e, rapidamente, saca sua espada e parte para o ataque. O executivo dos encapuzados defende o golpe de Ian e, em seguida, pula para trás, tentando contra-atacar com sua adaga. Porém, o mordomo defende o ataque furtivo com facilidade. Ian, incrédulo, diz que é muita insolência ele desafiar a família Ipeleta com tão pouca habilidade e contra-ataca.
Contudo, o executivo desvia facilmente, encontra uma brecha e tenta acertar o estômago de Ian com sua adaga. De repente, uma adaga acerta o ombro do executivo, que se questiona se aquela adaga não é do grupo dele, já que não sentiu nenhuma presença ou aura. O mordomo, seguindo seu instinto, percebe uma oportunidade e desfere um golpe com sua espada, tirando a vida do encapuzado preto. Enquanto observa o cadáver no chão, ele se lembra do jovem mestre e sai correndo para procurá-lo, chamando-o novamente. O protagonista, que estava escondido e ajudou Ian furtivamente com a adaga, comenta que aquilo é estranho e se pergunta por que errou, pois estava pensando em acertar o coração. Ele acha que deve ser normal, já que seu corpo é diferente de sua vida passada e muito tempo já se passou. Agora então, deve estar quase pronto. É hora de voltar a ser um jovem mestre inocente que não sabe de nada. Ian aparece na floresta chamando o jovem mestre Riley e vê que ele está em cima de uma árvore tirando um cochilo. Ian diz que no final, ele estava ali mesmo, o que é realmente bom. Riley questiona o que ele está fazendo no meio da noite, todo suado. Ian, sério, fala que eles não têm muito tempo e que ele precisa ir com ele. O jovem mestre pergunta o que há de errado e se apareceu algum encapuzado preto novamente. O protagonista pula para o chão enquanto Ian pergunta como ele sabia daquilo. O jovem mestre, fingindo-se de sonso, diz que aquilo é mesmo ruim. O mordomo questiona se é por isso que ele estava se escondendo ali. Ian suspira e diz que é muita sorte, pois se algo acontecesse com o jovem mestre, ele não se perdoaria. Ele comenta que, olhando para a situação, tudo parece diferente de antes, já que agora é realmente perigoso ficar sozinho. O jovem mestre Riley pergunta o quão séria é a situação. Ian fala que o número de encapuzados pretos que Sarah e ele enfrentaram já passou de 15. O protagonista questiona quem está com sua mãe. Ian vira para trás e pensa que Riley ainda está preocupado com sua mãe, mesmo naquela situação, e considera que todas as pessoas o chamam de preguiçoso, embora ele seja tão carinhoso com ela. O mordomo fica todo alegre, deixando Riley preocupado, que pergunta o que ele está fazendo com aqueles olhos mágicos de menina. Ian fala que Sarah está protegendo a Madame Iris e que ela é mais corajosa do que ele. Então, tem certeza de que estão bem. O jovem Riley suspira e diz que é um alívio, achando uma boa ideia se juntar a elas primeiro. Dentro da mansão, o mordomo comenta que a energia está ficando mais assustadora, sugerindo que o conde deve ter pegado a espada. Riley pensa que já cuidou daquele lugar, então podem ir rapidamente. O mordomo alerta que, sendo ele o mais fraco da família, deveria tomar cuidado, pois não sabem o que pode acontecer, e recomenda que o jovem mestre fique bem atrás dele. Riley concorda. Enquanto caminham, o jovem mestre manda Ian esperar um pouco e diz que, pensando melhor, viu algo estranho. Ele tira um papel do bolso e pergunta se aquilo pode estar relacionado de alguma forma aos encapuzados em sua mansão. Ian fica chocado ao ver o papel. Riley fica sério, enquanto o mordomo observa e diz que aquilo é apenas um lenço que já foi usado para limpar a bunda. O jovem mestre fica bravo, dizendo que é preguiçoso, mas não ceboso, e insiste para ele olhar primeiro. O mordomo, relutante, diz que é nojento, mas pega o papel e suspira profundamente. Ele percebe que há uma receita de sopa em pó feita com folha de lacas, erva moonglow e cogumelos. Ian reconhece a caligrafia e lê o final da carta, que diz: deve ser adicionada imediatamente antes da refeição. O mordomo começa a tremer de raiva e diz que aquilo não pode ser possível, questionando se o veneno na sopa que a Madame Iris tomou foi colocado por Madame Orley. Em outro lugar da mansão, há cortes por toda parte. O conde Ipeleta comenta que o invasor deve ser realmente um encapuzado preto, já que está se esquivando como um rato de um lugar para outro. O líder dos encapuzados, ferido, permanece em silêncio, enquanto o conde diz que ele escolheu o oponente errado e que teria dado uma folga a eles se fossem apenas um ou dois. Mas como ousaram tentar lutar contra ele, o líder dos encapuzados pensa que é impossível vencê-lo. No entanto, ele acredita que já atingiram seu objetivo, que era a adaga. Agora, ele só precisa de algum tempo para se retirar. Faltam 2 minutos para uma granada de fumaça explodir. Se ele conseguir ganhar tempo até lá, então não haverá nada com que Orley precise se preocupar. O conde Ipeleta diz que, mesmo se ele implorar de joelhos, não terá mais salvação, e rapidamente avança contra o bandido, desferindo um golpe com sua espada. Assim, eles continuam lutando, trocando vários golpes um atrás do outro. O conde, irritado, comenta que é patético e pergunta se esquivar é a única habilidade que ele tem, afirmando que estava planejando capturá-lo com vida, mas que mudou de ideia. O líder dos encapuzados pensa que agora a situação pode ser perigosa. O conde Ipeleta fica sério, começa a exalar sua aura ao redor de si e de sua espada, e declara que, como um espadachim,
permitirá ao encapuzado preto dizer suas últimas palavras. De repente, alguém entra na sala chamando o conde e dizendo que tem algo importante para lhe contar. Ian aparece gritando que agora eles sabem quem tentou envenenar a Madame Iris. O conde Hippolyta fica chocado ao ver que Ian está com Orley. O líder dos encapuzados percebe que sua filha foi pega. O mordomo Ian pergunta ao conde quem é aquele homem, e o conde responde que é apenas uma formiga cuja vida ele pode tirar a qualquer momento, então não é um problema. Ele pergunta a Ian o que ele quer dizer ao afirmar que descobriu quem tentou envenenar Iris. Ian entrega uma carta e pede ao mestre que olhe aquilo. O conde Hippolyta começa a ler e recita os ingredientes da sopa: folha de lacas, erva munglow, cogumelo e cocaína. Por fim, ele lê que o veneno deve ser adicionado logo antes da refeição. Ao terminar de ler, o conde Hippolyta fica furioso, enquanto Ian explica que a dona daquela caligrafia é a Madame Orley. No quarto da Madame Iris, o protagonista deitado pensa que Ian já deve ter entregue a carta, o que significa que em breve todos saberão que Madame Orley foi responsável por aquilo. Ele reflete que já faz um tempo desde que correu daquele jeito. Sua mãe se levanta da cama e pergunta a Riley se ele realmente está bem e não se machucou. Ele responde que ela não precisa se preocupar com ele. Iris começa a fazer carinho em sua cabeça e diz que ele teve muita sorte de estar bem. Ele responde que ela também teve sorte de estar bem. Sarah fica comovida ao observar aquela situação. Ian aparece na porta do quarto e chama a Madame Iris e o jovem mestre Riley. O protagonista se levanta e pergunta a Ian como foi, questionando se ele estava certo. Ian permanece em silêncio, e Sarah percebe, perguntando certo sobre o que e onde eles estavam, já que ele saiu rapidamente sem dizer nada. O mordomo suspira e diz que a culpada era a Madame Orley. Iris e Sarah perguntam o que ele disse. O mordomo explica que o veneno que estava na sopa da Madame foi obra da Madame Orley. Iris, chocada, pergunta se aquilo é verdade e se é alguma brincadeira. Ian fala que o jovem mestre encontrou um pedaço de papel que continha a receita do veneno, escrita com a caligrafia da Madame Orley. A Madame Iris diz que acha que ouviu errado e pergunta por que Orley faria aquilo. Por que ela colocaria veneno em sua comida? Chocada com toda aquela situação, Iris passa mal e cai no chão de joelhos. Desesperada, Iris fala que sabia que Orley a odiava, mas não entende como ela pode fazer aquilo. Riley pede para sua mãe se acalmar primeiro e pergunta a Ian onde seu pai está. O mordomo comenta que eles estão conversando entre si agora, mas há um convidado que não foi convidado presente também. O líder dos encapuzados chama Orley e, tirando o casaco, declara que tudo está acabado. Ele diz que conseguiram pegar a adaga, mas que ela falhou em sua missão. O conde Hippolyta fica chocado ao ver seu sogro e questiona se era por isso que ele estava apenas se esquivando, perguntando como ele poderia fazer algo tão estúpido. Orley, irritada, pergunta como assim estúpido, afirmando que ela é quem parece ser a estúpida no final. Ela diz que no dia em que ele tomou uma segunda esposa, o conde sabe a dor que ela sentiu. Orley declara que, se ele tivesse olhado para ela com olhos amorosos, ela não teria feito tudo aquilo. O conde Hippolyta a manda parar de dizer essas bobagens, afirmando que o que ela queria era o nome da família dele, e não ele. Ele lembra que no dia do casamento deles, ela sabe o que ele verificou antes de vê-la, o contrato com a indústria Tess. O conde diz que quando ele lhe deu o nome de sua família, ela ficou satisfeita com aquilo. Mas, na verdade, trouxe aqueles encapuzados imundos para sua mansão. Ele a acusa de agora ousar culpar tudo nele. E com um olhar sério, ordena que ela desapareça dali. Um tempo depois, na floresta, Orley e seu pai conversam, e ela diz que tudo era apenas um sonho deles. Deprimida, comenta que tem certeza de que aquilo é apenas um pesadelo, e que se ela fechar os olhos e abrir novamente, estará deitada em sua cama. Seu pai, o líder dos encapuzados pretos, pensa que mesmo que não fosse hoje, aquilo aconteceria em algum momento, já que Orley experimentou uma decepção, e de certa forma isso está bem. Ele diz a Orley que pelo menos, Lion e Lloyd ainda estão bem, e que enquanto a indústria Tess estiver de pé, eles não desmoronarão facilmente. Ele afirma que, se recomeçarem tudo, será possível dar certo. Orley, cheia de raiva, olha para cima e o chama de desgraçado. Seu pai pergunta o que é aquilo, e rapidamente percebe o jovem mestre Riley ali. O protagonista, sentado em cima de uma árvore, brinca com a adaga e questiona se a parte divertida já acabou. O pai de Orley, surpreso, pergunta por que Riley está ali. Ele responde que queria ver algumas coisas interessantes e porque precisava continuar a vingança de sua mãe. Orley o chama de desgraçado arrogante e diz que ele é a pessoa mais preguiçosa e inútil da casa Hippolyta, perguntando como ele se atreve a abrir a boca de forma imprudente. O jovem mestre questiona se ela vai lhe bater e suspira, perguntando se ela acha que seu pai ficará parado vendo-o todo espancado quando voltar.
O pai de Orley pede para ela parar com aquilo e diz ao protagonista que ele é apenas um idiota arrogante, sem saber por que está sendo tão ousado, mas que aquilo foi um erro estúpido. Chamando os encapuzados pretos, ele pergunta quem disse que Riley poderá voltar à mansão e comenta que será melhor usá-lo como refém, o que tornará mais fácil enterrar o caso. O jovem mestre o chama de senhor e fala que, já que ele ainda não o machucou, pode deixar passar por hoje. No entanto, esse não é o caso da Madame Orley, já que ela ameaçou sua mãe e mandou vários encapuzados pretos. Ele afirma que, como ela tentou tirar a vida de sua mãe 2 vezes, pelo menos deve pagar o preço por mexer com ela. O pai de Orley rapidamente tenta silenciá-lo, lançando uma adaga, mas Riley desvia facilmente e diz para ele não ter pressa em se vingar pelo que aconteceu hoje. Orley e seu pai ficam surpresos ao ver que o jovem desviou da adaga. Ela, assustada, ordena que tirem a vida de Riley imediatamente, dando a ordem aos encapuzados para não deixarem nenhum rastro. Os encapuzados partem para cima do jovem mestre Riley, enquanto Orley grita para que o rasguem em pedaços. Riley dá um leve sorriso, defende o ataque facilmente e pensa que aquilo lhe lembra seus velhos tempos, quando ficou assustado com os encapuzados em sua outra vida. Naquela época, ele salvou os encapuzados pretos por pensar que eles eram humanos e acabou perdendo seu ente querido em seus braços. Ele reflete que, na verdade, não há outro santo como ele. O protagonista declara que está bem e que, de agora em diante, será legítima defesa. Então eles não precisam falar nada estranho. Dessa forma, todos os encapuzados pretos partem para cima do jovem mestre Riley. Mas, com um simples balançar de sua espada, ele tira a vida deles, dizendo que sente muito, mas não vai viver como em sua vida anterior. O pai de Orley, chocado com aquela cena, fala que aquilo não pode ser possível e se questiona se Riley realmente balançou a espada apenas uma vez. Ele ainda comenta que, além de tudo, é uma espada de madeira, o que só pode ser uma brincadeira. O protagonista se aproxima do líder dos encapuzados e diz que só restam eles 2 agora, mas como ele já foi um guerreiro, dará uma morte misericordiosa. Darius, assustado, se ajoelha e implora ao jovem Riley, dizendo que não se importa em perder a vida, mas pede que poupe a vida de sua querida filha. Ele admite que ela definitivamente fez algo muito ruim, mas argumenta que, naturalmente, ela é uma criança gentil. Embora tenha tomado caminhos errados, ele implora pela vida de sua filha. O jovem mestre Riley, com um sorriso, responde que não está com vontade, e assim dá um fim aos 2 rapidamente, mandando-os para outra vida. O protagonista reflete que seu corpo é definitivamente diferente daquela época. Ele descansou por 19 anos, então não lhe resta outra escolha. Observando sua mão tremendo, ele comenta que deve ser assim que é estar sobrecarregado de emoções e se pergunta se deve voltar, já que Ian e os outros devem ter enlouquecido com seu sumiço. Ao amanhecer nos arredores da mansão, Sarah chama o mordomo e pergunta se ele encontrou o jovem mestre Riley. Ian responde que não. A empregada questiona se os encapuzados pretos fizeram do jovem mestre um refém, já que ele é o mais fraco da casa e peleta. O mordomo pede para ela parar com aquela conversa sinistra, afirmando que Riley definitivamente está se escondendo em algum lugar. Sarah comenta que o jovem mestre que estava no quarto da madame de repente desapareceu, e que, mesmo sendo Riley, ele não estaria brincando de esconde-esconde numa hora dessas. Ela insiste que aquilo com certeza deve ser obra dos encapuzados pretos, pois não há outra explicação. Ian questiona se eles então vão ficar parados daquele jeito. Sarah diz que vai procurar ao redor da mansão mais uma vez, pois talvez consiga encontrar o jovem mestre Riley se olhar com mais atenção. O conde Ipeleta, observando da sacada da mansão, ouve a conversa e questiona o que ela acabou de dizer. Sarah fica assustada e em silêncio enquanto o mestre pergunta se Riley desapareceu. O mordomo fica surpreso e pensa que o jovem mestre já está sendo tratado como a pessoa mais fraca da mansão. O conde já está irritado e ele imagina que, se disser que o jovem mestre foi sequestrado pelos encapuzados, o mestre vai dizer que ele é patético. Então não há necessidade de procurá-lo, porque a casa Ipeleta não precisa de alguém tão fraco como ele. Sarah e Ian ficam em silêncio, sem saber o que dizer. Quando o protagonista aparece perguntando se eles o chamaram, o mordomo e Sarah correm em direção ao jovem mestre, perguntando onde diabos ele estava. Sarah pergunta se ele sabe o quanto ela e Ian estavam preocupados, e o protagonista questiona por que apenas Ian está o abraçando. O conde Ipeleta desce e chama Riley, que responde que está ali. O pai pede para ele segui-lo até seu escritório, e ele responde que entendeu. No escritório, o conde comenta que ouviu dizer que foi ele quem encontrou a receita. Riley confirma, e Lloyd diz que a dona da casa foi expulsa, e ele só queria brincar de esconde-esconde.
Riley finge que não sabe de nada e pergunta o que aconteceu. Lloyd se aproxima dele e grita para ele não fingir ignorância, afirmando que Riley deve ter fabricado aquela receita. O jovem mestre pergunta como assim fabricado, e Lloyd o empurra, dizendo que por causa de alguém como ele, a mãe deles foi expulsa. Ele questiona que tipo de truque Riley usou, enquanto o protagonista, com um olhar sério, pensa que aquilo é apenas Lloyd explodindo de raiva. Ele cerra os punhos, refletindo que realmente não gosta de ser incomodado desse jeito. O pai deles manda Lloyd parar, mas ele chama Riley de desgraçado. O conde pede para Lloyd não o obrigar a repetir a ordem e afirma que é verdade que Orley envenenou a sopa de íris, deixou os encapuzados entrarem na mansão e que não chamou Riley para questioná-lo, mas para perguntar como ele encontrou a receita, pois algo assim não poderia simplesmente cair do céu. O protagonista explica que encontrou os encapuzados que tinham como alvo sua mãe, e menciona que talvez tenham ouvido sobre ele balançar sua espada de madeira alguns dias atrás no campo de treinamento. O conde diz que ouviu que Riley nem sabia segurar uma espada, e o jovem mestre responde que naquele dia o encapuzado correu em sua direção e ele mal conseguiu enfrentá-lo com a espada de madeira que segurava. Ele diz que mal escapou, e ao voltar, encontrou o encapuzado morto e um bilhete nos bolsos dele. O conde comenta que, então, foi ele quem encontrou o bilhete. Lloyd afirma que a mãe deles não é alguém que faria aquilo, e o mestre responde que entende como ele se sente, mas que ela deixou um encapuzado entrar na casa, e foi por isso que ele a expulsou. Ele acrescenta que já está ficando tarde, e sugere que parem por ali. Lloyd, irritado, diz que entendeu, enquanto Riley também confirma que está de saída. O conde Peleta chama Riley novamente, e avisa que tem algo para lhe dizer, pedindo para ele encontrá-lo no escritório no dia seguinte. O protagonista fica em silêncio e responde que entendeu. Ao sair da sala, o jovem Riley encontra Lion, mas este o ignora. O jovem mestre pensa que Lion não quer conversar, mas o mesmo vale para ele, então o chama de vagabundo. Lion pergunta a Lloyd o que ele acha, e Lloyd diz que não acredita que Riley esteja mentindo. Lion comenta que sobre a mãe deles é lamentável, mas não há nada que possam fazer, e que não podem deixar que as emoções obscureçam o julgamento deles sobre o incidente. Ele admite que, para ser honesto, está grato a Riley. Lloyd pergunta como ele pode dizer aquilo, e Lion questiona se ele está errado ou se é aceitável que a mãe deles tire a vida de outras pessoas. Lloyd responde que, mesmo assim, ela ainda é a mãe deles. Lion retruca que chamar encapuzados pretos é um crime, e que não há desculpa para isso. Lloyd pergunta se Lion realmente acredita que a mãe deles está errada. Lion consola o irmão, dizendo que aquele não é o momento, pois o sucessor ainda não foi decidido. Ele sugere que o incidente com a mãe poderá ser resolvido depois da decisão do sucessor. Leon afirma que, uma vez que ganhe a corrida pela sucessão e tenha o nome Peleta em suas mãos, tudo voltará ao normal. Ele admite que Riley é preguiçoso, mas destaca que o pai ainda vê esperança nele. Por isso, diz que eles precisam pensar na mãe depois. Lloyd afirma que entendeu, enquanto Lion, com um sorriso malicioso, diz que Lloyd precisa confiar nele. Ao amanhecer, Ian questiona se Riley não havia dito que o conde queria vê-lo pessoalmente. Assim, ele começa a arrumar o jovem mestre completamente, pedindo desculpas pelo mal-entendido. Depois de um tempo, Ian comenta que agora o jovem mestre parece 10 anos mais jovem, e o protagonista pergunta se ele tem 10 anos então. O mordomo responde que aquilo pode ser uma grande oportunidade. Naquela situação, com a Madame Orley expulsa, pode ser a chance dele se tornar herdeiro, o que é realmente maravilhoso. Ian afirma que aquilo não é algo para Riley ficar entediado, pois pode ser a maneira do conde tentar avaliar suas habilidades e discernimento. Ele reforça que já havia dito que Riley é mais habilidoso e incrível do que qualquer um. O protagonista bate na porta do escritório de seu pai e avisa que chegou. O conde pede para ele entrar. Enquanto ele começa a entrar, Ian o chama e lembra que ele precisa manter a cabeça erguida. Seu pai diz a Riley que ele vai sair da mansão, deixando-o chocado com aquelas palavras. O conde, com uma carta na mão, explica que a recebeu. O jovem mestre pergunta se o conde quer que ele se mude, mas o conde apenas joga a carta para ele. Na carta está escrito: Guia de Reis e Espadachins para a competição. Em um mês, a 17ª competição de esgrima começará. Esta é uma competição famosa, na qual reis e espadachins podem participar, e um dos famosos espadachins da família Finn e Peleta também estará presente. Esperamos que você participe da competição e compartilhe essa experiência maravilhosa conosco. Assinado, o Rei de Solia. O jovem mestre lê a carta e comenta que em um mês, a 17ª competição de esgrima vai começar. Ele pensa que entendeu que ninguém além dele pode participar, mas ainda assim o conde poderia ter simplesmente lhe dito que ele participaria, sem precisar mandá-lo sair da mansão.
Riley dá uma risada e chama seu pai, questionando se ele já sabe o que vai dizer. O conde responde que sim, pois será uma ótima experiência. O jovem mestre retruca que ele não precisa de experiência, mas o pai insiste, dizendo que todos os irmãos dele também foram para aquele lugar. Riley pergunta se seus irmãos não podem ir de novo, mas o conde explica que a carta foi enviada para ele e chama aquilo de chamado do amor. O protagonista diz que não vai, e pensa que só quer fechar os olhos e chorar. Ele afirma ao pai que não quer ir nem participar da competição, já que nem tem habilidade para competir. O conde Peleta questiona por quanto tempo ele planeja fazer o que quer e manda que ele não abuse da sorte. Riley explica que tentou balançar a espada de madeira, mas sua mãe estava extremamente preocupada, e ele devia ter visto o rosto dela naquele dia. Por isso, ele precisa desistir e pede que o pai não o obrigue a usar uma espada. Seu pai o chama pelo nome e diz que ele consegue. De repente, Riley sente algo, começa a tremer todo e lembra de vozes do passado dizendo coisas como "sem ele é impossível" ou "ele consegue já que é um guerreiro". A palavra guerreiro começa a assombrá-lo. O jovem mestre implora para que o pai não o olhe daquele jeito e com a voz trêmula afirma que não vai competir. O conde se levanta e diz a Riley que aquela competição é diferente. Ele explica que, em comparação com antes, agora ele não é mais uma criança. Então não tem escolha. Ele precisa participar, pelo menos pela dignidade e honra da família. O protagonista, assustado, pergunta por que ele faria aquilo pelo bem da família. De repente, ele escuta uma voz do lado de fora e percebe que Ian está ali. O mordomo comenta que ele não estava ouvindo. Subitamente, o jovem mestre sai correndo e Ian, intrigado, observa algo na porta e pergunta para onde Riley está indo. O conde Peleta ordena que Ian o pegue imediatamente. Ian fica confuso, mas o mestre repete a ordem em voz alta. Riley, escondido atrás de algumas roupas, suspira e se pergunta por que possui as memórias de sua vida passada. Ele reflete sobre o motivo de ter nascido em uma família de espadachins e considera tudo aquilo uma completa loucura. Ele entende o desejo de ensinar os filhos a lutar, mas não consegue aceitar porque até os empregados precisam aprender a lutar. Riley comenta para si mesmo que mudou e se pergunta como pode ficar tão perturbado com algumas palavras. Enquanto isso, Sarah comenta que encontrar alguém que tantas pessoas não conseguem achar é uma tarefa quase impossível. Iris aparece e pergunta a Sarah o que ela está fazendo ali, e Sarah explica que está procurando o jovem mestre Riley. Ela comenta que o conde queria falar com ele porque a competição está prestes a começar. Iris, desconfiada, pergunta se Riley está se escondendo. Riley, ouvindo a conversa, escuta Sarah dizer que o conde espera que o jovem participe, mas que ele fugiu. Pelo que Sarah ouviu, parece que a madame não tem um herdeiro, e ela pergunta se isso não preocupa Iris. Iris admite que está um pouco preocupada, mas afirma que está bem. Ela comenta que Riley, às vezes, faz uma expressão triste e que, certa vez, perguntou a ele diretamente se algo o preocupava. Riley respondeu que não era nada importante, mas fez uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Iris diz que não entende o motivo, mas, como mãe, sente que deveria ser mais compreensiva. Mesmo que todos estejam cansados dele, ela ainda tentará continuar apoiando-o, porque deseja que Riley seja feliz mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Sarah, surpresa com aquelas palavras, é questionada por Iris se também considera Riley tolo. Sarah nega imediatamente, dizendo que jamais pensaria aquilo. Iris, aliviada, pede que Sarah ajude a preparar um quarto novo, e Sarah aceita prontamente, dizendo que fará isso imediatamente. Enquanto observa Sarah se afastar, Iris se aproxima do guarda-roupas e bate na porta, perguntando se Riley está escondido ali de novo, deixando-o surpreso. Ele abre a porta chamando sua mãe e diz que só tinha algo em mente, pedindo desculpas. Iris fala que ele não pode continuar fazendo aquilo, e lembra que ele já agiu assim quando o encapuzado invadiu. Ela comenta que muitas pessoas ficam preocupadas quando não sabem onde ele está, e questiona se há algo em sua mente, perguntando se é por causa da competição e querendo entender o motivo. O protagonista responde que só o fato de segurar uma espada o assusta. Sua mãe sugere então que eles tenham um encontro. Riley fica confuso, enquanto Iris explica que está falando de um encontro com ela, pois ela o ajudará como deve fazer uma mãe. Ian pergunta se os dois pegaram tudo o que precisavam. Iris responde que sim, e pergunta se Ian terminou de arrumar as malas. Ele confirma, dizendo que já fez todas as malas, e questiona se ela acha que apenas ele e Sarah serão suficientes. Sarah opina que talvez precisem de pelo menos mais 2 pessoas. O protagonista diz que é claro que os dois são suficientes, pois sabe como Ian e Sarah são bons. Ian comenta que um rei deveria agir como um rei, e admite que não está confortável com aquilo, mas diz que foi diferente do que imaginava. O conde pergunta se eles já terminaram de se preparar, e Iris, com um sorriso, responde que sim.
O Conde Ipeleta comenta que ela não precisava ir com eles, mas Iris diz que aquilo faz parte do acordo. Ela afirma que esse é o primeiro encontro com seu filho, então ele não pode dizer coisas que estraguem o clima só porque está com ciúmes. O Conde pergunta quem teria ciúmes e comenta que, já que ela irá com eles, tem certeza de que Riley participará da competição. Iris chama o Conde de Stein e diz que o acordo era falar dos pontos positivos e não dos negativos. Ela diz que tentará dar alguns conselhos. O Conde comenta que dependerá deles e avisa que, se algo acontecer, os dois serão responsáveis por isso. Ian jura pela sua vida que irá protegê-los, e assim, eles se preparam para partir. Eles partem para a capital real, Solia. A mãe de Riley comenta que já faz um tempo desde que ela visitou Solia e está animada. Iris explica que, já que é a primeira vez que Riley sai da mansão, Solia é o nome da capital real. O jovem mestre responde que achava que a chamavam apenas de capital real. A madame comenta que normalmente o pai dele mantém contato com a família real e que ele ouvirá e usará a palavra Solia com mais frequência ao estar lá. Iris pergunta a Sarah se ela não é nativa de Solia e em qual parte da cidade ela cresceu. Sarah responde que cresceu do lado direito de Solia. O jovem mestre pergunta como assim, lado direito. Sarah explica que cada área recebeu um nome para facilitar a identificação. Ela comenta que a única coisa na parte superior de Solia é o castelo e que essas são as paredes que protegem dos intrusos. Riley acha interessante e pergunta se Solia é realmente tão grande assim. Sarah responde que é porque é a capital real. Ela comenta que, de qualquer forma, em Solia há algo parecido com o que ele mencionou antes e pergunta como se chamava. Ela acha que é coca. Ela descreve a bebida como algo que faz a língua queimar e fica ainda melhor quando colocam gelo. É a coisa que ele disse que tem gosto de céu e esfria em questão de segundos. O protagonista questiona se Sarah pode ser um pouco mais específica. Sarah comenta que ele disse que tinha a mesma doçura que o vinho, mas não deixava bêbado. Ela explica que ele elogiou muito a bebida, chamando-a de divina, e que é especialmente popular por sua cor, mais escura que preto. O jovem mestre, empolgado, exclama que é uma coca. Sarah e Iris ficam preocupadas e chamam o nome de Riley. Ele pergunta se o que ela disse é verdade. Sarah questiona se ele está falando sobre o vinho sem álcool. A madame, surpresa, pergunta como assim vinho, e se Sarah estava tentando convencê-lo a beber. Ian ri e comenta que o jovem mestre mencionou que essa bebida não tem álcool, explicando que se trata de algo que até mesmo crianças de 5 anos gostam. Riley pensa que, se for como ela disse, é exatamente o que ele imagina ser o gosto da coca e reflete que isso é incrível. De repente, a carruagem começa a balançar. Sarah pergunta o que aconteceu. Ficando séria, ela afirma que é um ataque. Assim, ela sai para fora e pergunta onde estão os desgraçados. Ian responde que eles estão vindo de uma direção específica. Sarah observa e comenta que são goblins. Riley diz que, se são goblins, Sarah deve ser capaz de eliminá-los em um piscar de olhos. Sarah fala que eles não têm outra escolha além de lutar e que, como os goblins podem tentar atacá-los pelas costas, Ian precisa proteger os lados e a retaguarda. Ian brinca, dizendo que ela precisa impressionar o jovem mestre. Iris, estranhando o comportamento de Riley, o chama. O protagonista, sério, a observa e pensa que ela é lenta. Ele analisa que a postura dela é boa e seus golpes são poderosos, mas ainda assim, ela é muito lenta. Ele reflete que precisa de um gole de coca agora mesmo e se questiona se deveria ter trazido mais apoio. Após derrotar vários goblins, Sarah suspira cansada. Ian avisa que ela precisa ter cuidado e comenta que o jovem mestre também está torcendo por ela. O protagonista, irritado, exclama que está muito cansado de tudo aquilo e manda todos saírem de seu caminho. Sarah, surpresa, pergunta por que o jovem mestre saiu da carruagem e afirma que é muito perigoso, dizendo que ele deve voltar. O protagonista parte para cima dos goblins, perguntando a Sarah por que ela não consegue usar as pernas enquanto luta. O jovem Riley, segurando 2 espadas, comenta que finalmente tem a chance de beber uma Coca-Cola, mas que pode ser tarde demais para comprar agora. Ele observa que, por causa dos movimentos dela, sua força e agilidade estão sendo desperdiçadas. Assim, ele desfere um golpe com as 2 espadas e, com um olhar sério, diz que ela precisa manter distância e depois correr para o espaço entre os inimigos para surpreendê-los com um corte. Riley fala que, se não acabarem com aquilo rápido, não terão tempo para beber coca. Desse modo, ele corta vários goblins de uma vez. Os monstros ficam assustados e todos partem para cima do jovem mestre, mas ele fica parado e pede para Sarah o observar com atenção. Então, sai cortando o resto dos goblins, dizendo que vai cuidar rapidamente deles. Sarah e Ian ficam chocados com aquela cena. O mordomo, sem acreditar, pensa no que acabou de presenciar. Depois de derrotar todos os goblins,
O jovem mestre fala que é hora de voltarem para a estrada. Dentro da carruagem, Ian pergunta a Madame se ela sabia disso o tempo todo. Iris pergunta sobre o quê, e ele responde, sobre as habilidades do jovem mestre. A Madame diz que talvez, mas que não sabe muito sobre luta com espadas. Ela acrescenta que está feliz por Riley não ter se machucado, pois, quando o viu correndo para cima dos goblins, seu coração quase saiu pela boca. Ian comenta que aquilo foi incrível, mas a Madame pede para ele manter segredo e não contar às outras pessoas da mansão, nem para o pai de Riley.